Vamos dizer amém às nossas orações. Deus seja louvado. E nos colocarmos em pés. Oh, que maravilha. Paz seja convosco. Aproveita e dá paz para o teu vizinho aí, ó. Paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Como é bom revê-los. Aleluia. Posso compartilhar com vocês umas revelações que eu recebi agora em 5 minutos? Diga assim: benefícios de estar na presença de Deus. Primeiro, proteção. Deus me falou, quando vieram buscar o Senhor Jesus para ser judiado, estavam os discípulos. O Senhor Jesus disse: a quem buscais? Ou seja, ele saiu na frente para não deixar as pessoas fazer mal para os discípulos, porque estavam na presença dele. Segundo, provisão. Lá no deserto ele multiplicou os pães e os peixes, e certo dia sobrou 12 cestos cheios, um para cada um que estava na presença dele. Provisão. Proteção, provisão. Oh, somente ele tem. Tem muito mais revelações, mas ele revelou isso aí para mim hoje. Em 5 minutos aqui, quando eu subi aqui, ele falou proteção, provisão de quem está na minha presença. É eu que te protejo, é eu que te guardo, é eu que cuido. Aleluia. Mas para isso compartilhamos juntos, mas para nós agora aqui, ele quer isso aqui, ó. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vocês percebem que de uns dias para cá, ele tem batido nessa tecla crescimento? Crescimento. Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor primeiro, e diante também dos homens. Crescimento é o que Deus requer para nós. Aí quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um versículo que era Mateus capítulo 11, que diz lá, os que se esforçam, o reino desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Aí o Espírito de Deus falou, esse versículo é para você, então é para mim. E eu vou meditar nele hoje, para mim. Mas para a igreja, o Senhor disse, eu quero esse versículo para a igreja. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Crescimento. O Espírito de Deus pediu para perguntar para todos nós. Estamos crescendo diante de Deus? Como tem sido a nossa vida até aqui? Como tem sido os nossos dias até aqui? Houve crescimento? Pastor, o que se dá ao crescimento? Paulo fala para a igreja de Corinto que quando era para eles serem mestres, estava posto de novo as bases do discipulado, do aceitar Jesus, do batismo. Paulo queria que eles tivessem crescido. Estamos tendo um crescimento na presença do Senhor? Então, em que consiste o crescimento? Aí Paulo vai corrigi-los. Quando vocês têm ciúmes, quando vocês têm dissensões, quando vocês têm divisões, quando vocês têm essas coisas ruins dentro de vocês, é assim que vocês são carnais, então vocês não crescem. Deus quer para mim e para todos nós um crescimento. E ele vem batendo nessa tecla. Quando ele bate nessa tecla da questão crescimento, é porque ele quer salvar e quer abençoar. Ele quer abençoar. Então vamos fazer uma oração nessa questão crescimento. Fecha os teus olhos. Aleluia. Enquanto o Jacom sobe aqui, a igreja fecha os olhos. Oh, glória a Deus. E vamos pedir ao Senhor
crescimento para a nossa vida. E o jovem Samuel crescia, aleluia, em favor do Senhor e também a favor dos homens. Não adianta você querer que os homens venham fazer aquilo que você precisa, sendo que, se não houver um crescimento diante do Senhor, nós não vamos alcançar o favor dos homens. Ó Deus Todo-Poderoso, que nesta manhã, ó Pai, haja em nossas vidas um crescimento. Ó Senhor, que toda a igreja venha crescer, não em números apenas, ó Pai, mas crescimento dos frutos, da graça, aleluia, da unção, da Tua presença em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Pai, ter, Senhor, diante do Senhor o favor do Senhor, o favor dos homens, ó Pai. Deus, nós necessitamos, ó Pai, neste século 21, aonde esse esfriamento espiritual vem afastando, Senhor, ao povo, aleluia. A Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Ó Deus Todo-Poderoso, que eu venha continuar crescendo diante da Tua presença, que esse irmão, que essa irmã venha continuar crescendo diante da Tua presença, porque quando nós crescemos, ó Pai, quando não há mais grosseria da nossa parte, quando não há mais ciúmes, contendas, divisões, dissensões, obras da carne, mas quando somos, ó Pai, revestidos dos frutos do Teu Espírito, é sinal de crescimento, é sinal, ó Senhor, quando temos paciência, quando tratamos bem o nosso próximo, ó Pai, quando conseguimos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos julgam, que falam mal de nós, quando nós amamos, Senhor, o nosso próximo como a nós mesmos, nós então crescemos, nós crescemos. É isso que o Senhor requer para nós, crescimento. Nos ajuda, Senhor, a crescer na Tua graça. Ajuda esse irmão, essa irmã, ajuda esse jovem a crescer, que nós venhamos a compreender tudo isto, Senhor, nesta manhã. Crescimento, crescimento, crescimento. Aleluia, Jesus, aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Oh, glória a Deus. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha glória. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor.
Percebi que na oração o senhor não disse amém. Quem disse que é para dizer amém é para continuar ainda. É para continuar ainda. Oração, adoração, louvor, tudo misturado. Ora, louva, adora e volta no que Deus está falando. Curva sua cabeça um pouco. Fecha os teus olhos. O Espírito de Deus vai fazer algumas perguntas para nós. Eremalassúria. Mediante as nossas decisões, mediante aquilo que decidimos, mediante as nossas escolhas para a nossa vida, isso tem nos trazido crescimento espiritual. Crescimento espiritual. E o jovem Samuel crescia no favor do Senhor e dos homens. E o Senhor Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Ah, pastor, mas Jesus era Deus, né? E João Batista crescia diante do Senhor e diante dos homens. Aleluia, João Batista e Samuel não eram Deus. Deus requer para nós um crescimento. Pastor Anderson, repete para mim entender bem no que consiste em eu saber que eu estou crescendo, se eu estou crescendo ou não. Se você continua ainda com ciúmes, com invejas, com dissensões, com obras da carne, com falta de liberar perdão, com raiva, com ódio, com decepção, frustração, guardando raiz da amargura, como você guardava antes de vir para Cristo, você não cresceu nada. Ramalassuri Amalaya. Mas se você, quando confrontada, mostra paciência, mostra domínio próprio, demonstra o amor, parabéns, você está crescendo na presença do Senhor e vai achar favor dos homens. Oh, Ramalaya Sou. Os que falam em línguas estranhas, exalte ao Senhor nesta manhã em línguas estranhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore em línguas estranhas neste momento para você ser fortalecido na fé. Oh, e você vai sendo fortalecido. Aleluia, Ramalassuri Amalaya. Confunda agora o diabo, aleluia, orando em outras línguas, porque quem ora em outras línguas, fala em mistério com Deus, vai sendo edificado, e o Senhor pela misericórdia vai te revelar aquilo que você está falando, seja para autoedificação, ou seja para edificar toda a igreja. Eu vou louvando, você vai orando, aleluia, seja engrandecido, Senhor nosso Deus. Sharamalassuri Amalaya. É o teu povo que veio buscar nesta manhã a rocha eterna. É o teu povo que veio buscar nesta manhã os frutos do Espírito, sinal de crescimento. E vamos crescendo na graça, e vamos crescendo no conhecimento. E o ciúmes vai na lata do lixo, e a inveja vai na lata do lixo, e o ódio vai na lata do lixo, e a inimizade vai na lata do lixo. E o que sobrepõe? O amor, a graça. Oh, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. Oh, glória. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Para encerrar esse momento, oh glória a Deus, o Senhor disse ao meu coração: uma coisa é as pessoas buscarem a minha presença para ter o crescimento. Outra coisa é as pessoas sabendo que precisam crescer, mas ficam estagnadas. Não buscam mais a fonte de águas vivas, a rocha eterna. Ficam acomodadas. Ou quando me buscam, são apenas com os lábios. Não me buscam com o coração. Porque quem muda não sou eu. Quem muda não é você. Quem nos muda é Deus. Quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Ele disse: se vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me encontrar. E quando vocês me encontram, vocês recebem proteção. Vocês recebem provisão. Vocês recebem tudo o que vocês precisam. Basta vocês orarem na terra e eu responderei dos céus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado pelo Senhor nesses instantes. O Senhor não precisa de 2 horas, 3 horas para falar. Em 5 minutos, em 10 minutos, o Senhor já falou no nosso coração. O Senhor quer de nós um crescimento, Senhor. Oh, meu Deus, me ajuda a continuar crescendo. Ajuda esse irmão, essa irmã a continuar crescendo, ó Pai. Aleluia, nós somos o bom perfume de Cristo, oh glória, para com os salvos cheiro de vida, mas para aqueles que estão no pecado, infelizmente cheiro de morte. É assim que deve ser a nossa vida, no crescimento, diariamente, cotidianamente. Eu tenho que estar mais crescido do que o ano passado, você tem que estar mais crescido do que o ano passado. Esse ano você já falou com Deus na virada do ano: eu vou crescer, eu vou buscar mais, eu vou, Senhor, melhorar mais. Quando você demonstra isto, Deus sonda o nosso coração. Quando sondou o coração, como sondou o coração de Ezequiel, no capítulo 2 e versículo 1, filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. No versículo 2 escrito está: então o Espírito de Deus me colocou de pé, e eu ouvi o que ele me falava. O Senhor trabalhou na vontade do profeta. O profeta quis melhorar. O profeta teve a vontade de ser um ser humano melhor, de ouvir mais a voz de Deus. E Deus trabalhou na vontade do profeta. Porque nenhum de nós conseguimos nos colocar de pé. Mas se Deus sondar nessa manhã uma vontade, oh glória, alguém com vontade de melhorar, alguém com vontade de ser melhor, alguém com vontade, não de ser melhor para mostrar para os outros, mas de ser melhor como ser humano, de ter mais amor, de liberar perdão rápido, de já resolver rápido, de estender as mãos rápido, de abençoar o próximo rápido. Se tiver alguém com esse tipo de vontade, se prepara para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos dignos de nada, mas o Senhor, na sua misericórdia, oh Deus, o planeta Terra, Senhor, é um grãozinho no meio do universo. Ó, tamanha preocupação do Senhor para conosco. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém. Amém. Tome o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Chegou mais alguém aí? Diga paz para os irmãos, para o vizinho que chegou aí. Vamos orar. Os irmãos que vão contribuir. E para nós já dividindo essa classe, né? Glória a Deus. Senhor, os irmãos que vão contribuir nesta manhã, que trouxeram as suas primícias, que o Senhor venha
continuar abençoando. Senhor, essas primícias têm o seu destino exato para aquilo que o Senhor quer, aonde o Senhor quer. Por isso, ó Pai querido, esses irmãos contribuem com consciência que o Senhor agirá para salvar as almas e continuando mantendo as almas salvas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastora Lu, passe a salva, por gentileza aí. Deus seja louvado. Os pequenininhos, vai, tia Marília, tia Cícera, e os juniores com a tia Marília, com a tia D. Aleluia. Então vamos lá. E os jovens vão lá em cima com Diego, Dalfré e Tamires. Deus seja louvado. Glória a Deus. Então assim nós vamos, né, irmãos? E nós, enquanto eles vão subindo, criançada linda. Aleluia. E vão elas. E nós vamos aqui continuar nosso estudo, né? Em Romanos 5 hoje. Glória a Deus. A classe dos jovens está linda, né, irmãos? Eles vão crescendo. Que maravilha. Deus seja louvado, né? Aleluia. Os irmãos, quando eu era na escola, só gostava de sentar no fundo. Agora, eu gosto muito de sentar na frente. Então, chegue para frente, para eles preparar depois o café da manhã. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dando continuação ao nosso estudo. Essa coisa, né? Eu ia passar Romanos 8, quando começou Deus falar comigo, Romanos 8. Mas aí quando eu fui começar a orar a Deus para fazer a aula, né? Lá atrás, faz uns mais ou menos um mês e meio atrás, quando nós começamos, aí o Espírito Santo falou, não, ensina toda a carta de Romanos. Mas eu falei, Deus, eu não tenho capacidade para ensinar o livro inteiro. Ele falou, mas quem disse que você tem capacidade? Apenas leia, estude, faça a tua parte, o restante é comigo. Então o restante é com Deus. Então nós começamos já a estudar em alguns domingos, né? Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, e hoje nós vamos estudar os 5. E o que ele revelou nesse capítulo 5, tem determinados momentos aqui, coisas maravilhosas. Então, eu vou pegar um microfoninho roxo aqui, para que nós venhamos a fazer a leitura do texto e depois vamos nos deliciar. Assim como nós fizemos no domingo passado, cada um vai lendo 3 versículos. Eu vou desligar esse ventiladorzinho que ele está meio barulhentinho aqui, né? Tudo bem? Glória a Deus. Capítulo 5, cada um lê 3 versículos, do 1 ao 3, assim sucessivamente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo
bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode ler o último. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Aleluia. Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Então, como sempre, né? Deixando esse microfone aqui, vocês podem parar, perguntar, participar. Então vamos mergulhar nessas revelações de Romanos 5. Eu vou ler a introdução aqui da aula. Depois do apóstolo Paulo, né, falar no capítulo 4 a respeito da justificação que se dá através da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Ele então usou no capítulo 4 dois ícones da nação israelita. Os dois ícones que tiveram fé no sacrifício de Jesus. Ele usou o Abraão e usou também o Davi, para mostrar para aqueles israelitas que eles estavam evangelizando, ou cabecinha dura que eles tinham, falou, eu estou trazendo aqui a luz para vocês, Abraão, que foi justificado pela fé, e também Davi, que foi justificado pela fé. Então ele ia quebrando os argumentos, mostrando no texto para os israelitas a respeito da justificação pela fé no sacrifício. Então, tanto Abraão como Davi, ambos tiveram, né, sua fé no sacrifício de Cristo. Tanto é que Davi escreve o Salmo 22, o sofrimento do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Então ele era um homem que tinha fé
no sacrifício vicário da cruz. Ele já olhava Cristo crucificado, assim como Abraão. Meu pai, tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão, num passo de fé, olhou 2000 anos à frente e viu Cristo crucificado e bradou: Deus proverá para si o cordeiro. Então, quando ele olhou para trás, ele viu o carneiro enroscado pelos chifres e sacrificou. Não era, Isaac é um tipo de Cristo, mas ele não era Cristo. Então, Isaac somos nós. Nossos pecados são crucificados com Cristo e nós vamos viver uma nova vida. Aleluia. Então, esses dois tiveram a justificação e a salvação da alma. Agora, no capítulo 5, Paulo expõe um pouco mais a respeito da doutrina ou da teologia da justificação pela fé, da qual nos leva a ter, primeiro, paz com Deus. Porque se tem uma coisa ruim é ser inimigo de Deus. Paz com Deus é o que nos leva a essa justificação pela fé. Então, nos versículos 1 e 2, diz, do capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, essa é a palavra que sobressai. A primeira frase do texto, justificados. O que significa isso? Significa que somos justos. Essa questão da justificação, em Romanos capítulo 8, vá um pouquinho mais à frente, Romanos capítulo 8, e o versículo de número 30, é um versículo que fala-nos a respeito do que Deus fez em nós, quando aceitamos o chamado dele. Então, no capítulo 8, versículo 30, eu sempre falo a respeito desse versículo, que são as etapas. Diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a primeira frase do texto, aos que predestinou. Então, o que está acontecendo nesse texto? Todo ser humano, ele é predestinado a herdar a vida eterna. É um pré-destino. Por que não é um destino já? Por que é um pré-destino? Porque para ser um destino, vai depender da minha aceitação ou não. Se eu vou aceitar o sacrifício da cruz ou não. Se eu não aceitar e querer viver em rebeldia, então, para mim é apenas um predestino. Eu estou predestinado. Quando eu me arrependo e estou convicto que sou um pecador e careço da graça e misericórdia de Deus, que eu por mim mesmo não consigo autojustificação, então eu vou aceitar aquele que fez por mim, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aos que predestinou, é a mesma coisa do preconceito. O que é antagônico? O que é o preconceito? É um preconceito estabelecido. Eu não conheço ainda, mas eu já estou tendo um preconceito. Essa pessoa, não vou com a cara dela. Preconceito estabelecido. Isso não pode existir na vida do cristão, mas no mundo existe. Aqui está dizendo predestinação, predestino. Quando ele nos predestinou, saímos do ventre da mãe, e aí completamos a idade de 12 anos, formou-se o nosso intelecto, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, desde pequenininho, nós temos a inclinação para fazer aquilo que é errado. Esses dias eu vi um vídeo, o pai tirou a garrafinha de cerveja da mão do bebezinho, o bebezinho chorava, o pai deu a garrafinha de bebida alcoólica, o bebezinho... Então você vê que já a inclinação já é para o lado errado, não é? Todo ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí quando completamos 12 anos, começamos a entender um pouco as coisas. E o Senhor vem nos chamar. Se cumpre o que está escrito aqui, aos que predestinou, a esses também chamou. Ele começa a chamar.
Chamar para quê? Para aceitar o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Vai chamando, aceita o sacrifício. Aí as circunstâncias vai ficando desfavoráveis para nós e favoráveis para Deus. Por que desfavoráveis para nós? Porque nós começamos a crescer, a época da mocidade, e vamos, aquela época gostosa, tem saúde no física, e vai, de repente casou. Formou família. Ninguém fez curso aqui para saber, nossos antepassados, nem eles fizeram. O casamento é assim, é assado, tem dias que vai ser terrível, tem dias que você vai querer morrer. Ninguém deu curso para nós, ou até mesmo aqueles que não casaram, mas estão solteiros por escolha própria, começa a ter o vazio existencial. Começa a ter a tristeza na alma, porque essa tristeza é preenchida com a presença de Deus. E essas pessoas então procuram coisas para se satisfazerem. Uns procuram bebidas, outros orgias, festas. E aí quando vai nas festas, nas bebidas, nas orgias, nos forró, aí daqui a pouco aquilo lá começa a fazer mal, já não vê mais graça naquilo. E o vazio terrível dentro da alma. E ele está chamando, achei algo, rapaz, você está demorando muito. E aí ele vai usando as pessoas para falar a respeito do evangelho. Vamos para a igreja? Ah, não, prefiro ir para o bar ainda. Mas eu não posso ir porque eu fumo, eu bebo ainda, né? Eu falo muito palavrão, vou fazer o que lá na igreja? Do jeito que está. Vamos para a igreja. E a gente fugia, né, do chamado. Um dia não teve jeito. Chegamos, a maioria chega assim, no fundo do poço. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja, vou dar um voto. Chegamos na igreja, aceitamos o chamado dele, aleluia. Quando foi feito o apelo, quem aqui quer entregar Jesus? Xaramalassúria. Aceitamos, eu entrego a minha vida ao Senhor. Aceitamos o chamado. Quando aceitamos os chamados, quando aceitamos o chamado para aceitar o sacrifício da cruz, entramos na aula de hoje. Somos justificados. Agora Deus nos justifica. O diabo acusa. Você na igreja, você bebia, sempre no passado. Você fumava, você cheirava, você se prostituía. Você não valia nada, sempre no passado. Mas Jesus, através do sangue dele, nos justifica. Deus olha do céu, aqui na minha cardeneta não deve nada não. Por quê? Porque o sangue de Jesus está na vida dessas pessoas. Oh, glória a Deus. Então a justificação. E depois se conclui a última frase do texto. Olha só, os que predestinou, a esses também chamou. Os que aceitaram o chamado agora são justificados. Nós somos justos não aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor. Somos justos. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o que Adão perdeu lá no Éden junto com Eva, a roupagem espiritual, Deus nos trouxe de volta. Agora nós somos vestidos da glória. O Espírito de Deus habita aqui dentro. O nosso corpo humano de barro carrega a sobreexcelência, a glória dele. Carregamos a presença dele no corpo de barro. Então a esses glorificou. Quando é que vai se concretizar tudo isso? Quando nós formos embora daqui. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 15, no momento, num abrir e piscar de olhos, ao som da trombeta, aleluia, isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, isso aqui vai se corrompendo, a cada dia se degradando, vai ficando por conta do pecado. Mas Deus tem um novo corpo para nós. Incorruptível. Incorruptível. Que isso, pastor? Isso é loucura. Olha para você. Está envelhecendo a cada dia. Olha para mim. Quem disse que isso é loucura? Isso é uma verdade. Esse corpo aqui não vai herdar o reino dos céus, porque esse corpo aqui envelhece. E lá não é lugar de coisas velhas. Lá é lugar correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Lá tem um novo corpo nos esperando. Se passarmos pela morte,
então nós estaremos nossa alma acesa lá. Mas para ter esse novo corpo, vai precisar esperar o arrebatamento da igreja. No momento, num abrir e piscar de olhos, corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal, eu morro ainda nesse corpo físico, um dia eu posso morrer, mas vai se revestir da imortalidade. E quando isso acontecer, se concretizar a frase que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? O que traz a morte para o ser humano? O pecado. Paulo fala, o aguilhão da morte é o pecado. E a força que dá, a força do pecado é a lei, porque a lei aponta o pecado, sobressai o pecado. Então nós estamos preparando-nos para ter esse novo corpo que Deus já prometeu para aqueles que o amam. Aqui, isso eu repito o que eu disse esses dias, é uma questão de inteligência. Se a maior parte do nosso tempo será na eternidade, eu preciso conhecer o dono da eternidade. Porque aqui nesse planeta Terra, eu vou viver 70, segundo as Escrituras, se eu chegar lá, 70, havendo vigor 80 anos, o que passar disso é cansaço e enfado. Eu já passei da metade, estou com 43. Pela lógica, cada ano que vai, eu estou mais perto da eternidade. E assim você também. Todo ser humano é destinado à eternidade, isso é fato. Nós somos predestinados ao céu. E todo ser humano é destinado à eternidade, seja inferno, predestinado ao céu. O céu depende da minha escolha e depende da sua escolha. Tem gente que não quer ir para o céu, escolha de cada um. Quer ir para baixo, para um lugar ruim. Mas os que querem ir para o céu viverão eternamente com o Criador. Num tempo, sabe aquela paz serene? Quando você está num lugar, nossa, uma fase da sua vida, tudo está bem, tudo está caminhando tranquilo, aquela paz, aquela tranquilidade. Você pega a sua família, a mesa, tudo bem, tranquilo. Isso aí nem chega aos pés da paz que tem lá em cima. É muito maior e melhor. Então a justificação não é feita pelo homem, pois o homem é ser humano, nunca será justo diante de Deus, pelos seus próprios esforços. O próprio Deus deixa, através de Davi, deixa claro através do Salmo 14 que não tem como o homem se auto-justificar. Vamos ler o Salmo 14? Não tem como o homem ser justo aos seus próprios olhos. Salmo de número 14, verso 1 e 2. O texto diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. No verso 3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Isso é fato. Todos os seres humanos. Não há quem faça o bem. Então não adianta você, porque eu sou bonzinho, porque você não é nada, eu também não sou nada. Mas se o Espírito de Deus estiver na nossa vida, aí nós vamos ser bonzinhos, sim. Você está entendendo, meus irmãos? Nós não podemos nos auto-justificar. Porque eu era assim, agora eu sou assim. Não, eu era daquele jeito, mas agora eu tenho Jesus na minha vida e o Espírito de Deus faz com que eu viva os frutos do Espírito Santo. Tudo é feito por Ele, não é mérito do homem. Não é mérito do homem. E Paulo, ele pega o Salmo 14 e traz para nós em Romanos 3. Olha só. Romanos 3, versículos 10 ao 12. Ele diz, ele coloca de novo aqui no Salmo 14, em Romanos capítulo 3. Ele diz, como está escrito, aonde? No Salmo 14. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda.
Não há quem busque a Deus. Por quê? Porque o ser humano não consegue buscar a Deus. Ô pastor, então o que se conclui? E ele veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é eu que vou buscar a Deus, é Deus que vem me buscar e vem me chamar, assim como te chamou também. É Ele que faz. Aceitamos o chamado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sem a presença de Deus na minha vida, eu sou um inútil. Sem a presença de Deus na sua vida, você é inútil. Você não presta para nada aos olhos de Deus. Todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus. Com a presença de Deus, nós somos úteis. Oh, glória. Oh, aleluia. O único justo que pisou nesta terra é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. O único justo. Ele morreu. E Ele, por um ato de amor infinito, morreu por nós pecadores. O justo morreu pelos injustos, que somos nós. O justo morreu pelos injustos. Portanto, todo ser humano que aceita o sacrifício do Senhor Jesus pela fé, é imediatamente justificado, na mesma hora. Imediatamente justificado. Aceitei o sacrifício de Jesus. Ele, o justo, se eu pequei, se você pecou, na ordem divina tem um castigo. Qual era o castigo? Chicote nas costas. Rasgar as costas de chicote. Qual era o castigo? Coroa de espinhos. Espinhos africanos. Furou a caixa craniana. Eu bati aqui hoje, numa ponta, até ficou, mas doeu. Um machucadinho desse, que dor, aquela coisa. Deus seja louvado. Doeu. Aí eu parei um pouco. Agora, os espinhos daquela coroa furaram a caixa craniana do nosso Jesus. A dor foi insuportável. O que merece um pecador, o que merece um transgressor? Chicote nas costas, coroa de espinhos. O que merece um transgressor? Uma pessoa que age contrária às ordenanças divinas? Cruz. Isso aí era para nós. Crucificação. Crucificar nossos pés, nossas mãos. Ele falou, eles não vão dar conta, mas eu vou no lugar deles. Aleluia, mas eu vou no lugar deles. Então, portanto, todo ser humano que aceita o sacrifício do Senhor Jesus pela fé, é imediatamente justificado por Deus, passando assim a viver e obedecer à santa palavra dele. Agora eu não vou viver da maneira que eu vivia, agora eu vou viver em obediência à palavra dele. Quando isso acontece, nós temos então paz com o Criador, bem como obtemos da parte, bem como obtemos dele a parte mais importante, que é a graça da salvação da nossa alma e da nossa família. Agora você tem a convicção, quando isso acontece, se morrer, vai morrer salvo. Aí eu não tenho mais medo, irmãos. Lógico, somos seres humanos, no momento de lá no hospital, mas eu trago aqui os últimos instantes da vida do pastor Adriano, que ele deixou uma carta escrita, antes do falecimento, o homem que não dava crédito para Deus. Aí nos últimos instantes da vida dele, o médico entrou na sala e disse para ele, o senhor vai ter que ir para o entubamento. Ele falou, não preciso fazer mais nada. Os anjos já estão aí me esperando. E ele partiu naquele mesmo instante. E o médico chegou para a família, ele disse assim, assim, assado. E a família teve a convicção que ele já partiu salvo. Então isso é coisa linda. O medo já não faz. Por isso que Paulo, ele não tinha medo de nada, não tinha medo de morrer. Ele já sabia, lá no céu, para o lugar que eu vou, é maravilhoso demais. Agora então a gente tem que se apegar a isso, na palavra dele. Que seja onde for, nós não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida.
até a consumação dos séculos. Seja onde for, na vida física ou na vida pós-física, onde for, eu sei que Ele vai estar comigo. Eu sei que Ele vai estar comigo. Aleluia. Versículos 3 e 4. Alguém quer comentar algo aqui? Antes da gente passar para os próximos versículos. Vamos passar então adiante? Alexandre já queria levantar o dedo. Então vamos lá, versículos 3 e 4. Capítulo 5 de Romanos, versículos 3 e 4. Aleluia. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Esse versículo é importante, esses dois versículos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulações produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Aleluia. Presta atenção. Toda pessoa que enfrenta os momentos de tribulação na vida, luta por si só para fugir desse momento. É ou não é? Não estou falando de pessoas que são somente cristãs. Estou falando de toda pessoa. Chegou um momento de tribulação, ela vai lutar, vai se esforçar ao máximo para sair desse momento. Ou alguém conhece uma pessoa que fala, chegou um momento de tribulação, não vou fazer nada, deixa a tribulação vir aí, vou ficar aqui. Muito pelo contrário, eu vejo, chegou a tribulação, vamos por um momento de desemprego, eu vejo as pessoas pegar os currículos, fazer a parte dela, entregar currículo, procura, você sabe se está precisando lá? Estamos vivendo um momento de tribulação, não é assim? Chegou a tribulação na área da saúde, eu não vejo essa pessoa ficar acamada lá, eu vejo ela, vamos no médico, eu vou ter que, chegou no último estágio, eu tenho que ir para o médico mesmo, não tenho o que eu fazer mais, e vai para o médico, o médico não deu conta, e vai e paga a consulta, é assim ou não é? Toda pessoa quer fugir do momento de tribulação. Agora vamos trazer para a nossa vida isso. Já aqueles que aceitaram pela fé o sacrifício da cruz, quando vem a tribulação, lutamos e perseveramos para Deus nos ajudar nos momentos da tribulação. É o contrário. Nós não vamos ficar batendo cabeça para lá e para cá. Nós sabemos aonde nós vamos pedir socorro. É em Deus. É Ele que vai nos ajudar no momento da tribulação. E os que agem dessa forma têm experiências com Deus. Chegou a tribulação na vida de um crente, de um cristão, ele parte para a presença de Deus. Quando partimos para a presença de Deus, é o texto, irmãos, é o texto. Olha aí a separação. E não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Quando chegavam as tribulações, irmã Débora, na vida do apóstolo Paulo, ele já esfregava as mãos e dizia, opa, vou ter umas experiências a mais com Deus, porque eu sei que Deus vai agir em meu favor. Chegou a tribulação, produz experiência, porque ele partia para a presença de Deus. A coisa apertou, partia para a presença de Deus. E isso de buscar a Deus trazia para ele experiências. Experiências. Deus ia abrindo as portas, curando, milagres acontecendo. Está atribulado, está vivendo um momento de tribulação, busque mais a Deus e tenha mais experiência com Deus. Está no texto. E, continuando, produz experiência. Então, e não somente isto, né? Mas também nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que as tribulações produz perseverança. Então, antes da experiência, é a perseverança. Porque se eu não perseverar nesses momentos, pastor Azildo, de buscar a Deus, eu não vou ter experiência nunca. Se no momento que estou sendo atribulado, a coisa estou sentindo que está apertando para o meu lado, eu vou ficar em casa dormindo, eu não vou ter experiência, não vou ter essa perseverança. Se eu ficar lá em casa parado e ficar só pensando, eu só vou pensar nessas coisas. Ei, mãe, a conta chegou, não vou ter condição, a situação apertou. Agora, se eu
tiver perseverança, quer saber? Está tudo isso acontecendo de ruim, mas eu vou perseverar, eu vou para a igreja, vou buscar a Deus, vou tacar minha cara no pó, vou chorar na presença dEle, vou, conforme foi pregado no Salmo 81, vou abrir bem a minha boca, dizer, Deus me socorre aí. E aí, eu tendo essa perseverança, eu vou ter o quê? Experiências. Experiência. Porque Deus vai me atender. E eu vou ver o sobrenatural, eu vou vivendo o sobrenatural. Eu vou tendo experiência com Deus. Eu não vim aqui para ouvir somente os seus milagres e as maravilhas que Deus faz na tua vida. Eu vim para viver as minhas também. Você também veio para viver as suas. Experiência. E a experiência, olha só, uma coisa ligada à outra. Quando eu tenho experiência com Deus, irmão Lúcio, eu vou tendo agora a esperança, porque eu sei que daqui a pouco Ele vem buscar a minha alma. A esperança. Uma coisa vai ligando a outra coisa. Chegou a tribulação, eu vou ter a perseverança, vou buscar de Deus. Não vou ficar em casa, vou chorar na presença de Deus. Vou com os meus irmãos de fé, vou clamar a Deus, vou buscar a Deus. E aí eu vou viver milagres, vou ter experiência. Minha fé vai sendo solidificada. E uma vez tendo essas experiências, vou estar convicto, irmã Késia, que eu vou ser salvo. Deus me ama. Ele fez um milagre na minha vida, na minha família. Eu sei que Ele vai me salvar. Eu sei que Ele vou tendo essa esperança. Oh, glória! Então, já para aqueles que aceitaram pela fé o sacrifício da cruz, quando vem a tribulação, lutamos, perseveramos, para que Deus venha nos ajudar. Nos momentos de tribulação, e os que agem dessa forma, têm experiências com Deus, que são os milagres. Bem como a esperança da vida eterna. Aleluia. As coisas vão ficando mais claras para nós quando passamos por isso. Amém? Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em meio às lutas, Paulo não está nos isentando das lutas, irmão Alexandre. Paulo não está, irmã Antônia, nos isentando das lutas. As lutas às vezes nos desanimam. As lutas arrancam as nossas forças. Mas aí de repente, lá no... Deus, eu não estou conseguindo mais. Aí o Senhor vê, é agora que os milagres vão acontecer. Porque enquanto você tem força, eu vou deixando você fazer o possível. Mas quando acabou sua força, aí é só eu, o Deus do impossível, que te levanto, que levanta a tua cabeça, que faço os milagres por você. Oh, Deus maravilhoso! O amor dele é derramado em nossos corações. Em meio às lutas e às tribulações da vida, temos a convicção que quando buscamos o socorro no Senhor, nós vamos tendo a experiência com Ele, as experiências que são através dos milagres e dos livramentos, das tribulações, bem como a esperança da vida eterna, a qual é confirmada em nosso ser através do amor paternal dele, que é derramado em nossos corações. A convicção, Ele me ama, Ele te ama, Ele é o nosso Pai, e Ele derramou o amor dele em nossos corações através do Espírito Santo, cumprindo, repetindo aqui, nós, esse vaso de barro, carregamos a sobreexcelência, a graça e glória dele, a presença dele dentro de nós. Versículos 6 e 8, do 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou dar um exemplo aqui. Pastor Azilda, fica de pé aqui um pouquinho, por gentileza. Aponta para a igreja, aponta alguém aqui que a senhora não conhece, assim, nunca conversou ainda. Aponta uma pessoa. A irmã Lígia, tá. Ok. Então, a senhora não conhece, nunca, não teve ainda o contato com ela, conversando, para conhecer melhor ela.
Olha só, uma pergunta, um exemplo, irmão. Se a senhora teria coragem, olha, profunda pergunta, de morrer por ela? Não precisa responder, não. E vice-versa, irmã Lígia. A senhora teria coragem de morrer pela pastora Zilda? Uma pergunta, não precisa responder. É uma reflexão. Uma reflexão. Olha que coisa profunda. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Uma pergunta profunda. Pastor, aqui a senhora conhece todos, né, as pessoas. Mas algum que não conhece, dá a minha vida. Vai para a guilhotina em troco da vida dela. Se colocar a sua cabeça, olha, não, vamos pensar um pouco. Colocar a cabeça na guilhotina e morrer por alguém. É profundo demais isso quando a gente para um pouco para pensar. E Deus está dizendo aqui, prova o amor dele para conosco, quando ainda éramos fracos, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados lá no mundo, ele já havia dado a vida dele por nos amar. Já morreu por nos amar. Meu Deus, está sentindo essa presença aí? Aleluia! Já deu a vida dele por nos amar. Eu vou dar a minha vida por você porque eu te amo. Meu Deus, isso é profundo demais. Eu vou sofrer porque eu te amo. Ele prova o amor dele. Aí Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2 e versículo 1, o que está escrito, pastor Rodrigo? Por gentileza, aos Efésios capítulo 2 e o versículo 1. Olha que coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Oh, diga glória a Deus. Aleluia, ele nos deu vida. Quando nós estávamos lá mortos nos nossos pecados, ele usou alguém para levar a mensagem da salvação. E ali começou a nos dar vida. Começamos a ter vida espiritual. Olha só que coisa linda. A prova maior do amor divino para com o ser humano é que Deus se entregou numa cruz horrenda por todos quanto ele criou. Quando estávamos mortos no mundo pelos nossos pecados e condenados à morte e separação do Criador eternamente, o Deus Filho se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Apocalipse 13:8 vai dizer, e ele foi, o Cordeiro foi morto, desde a fundação do mundo. Ele já sabia que nós não iríamos conseguir por nós mesmos ter a intimidade com o Criador. Quando nós pecamos, teve então uma separação da criatura para com o Criador. E as pessoas começaram a viver suas próprias vidas. E o inimigo das nossas almas, bem como os agentes, são os demônios, agiam na vida das pessoas. Deus então trouxe o dilúvio, porque o coração do homem não queria mais ter comunhão com ele. E no meio de aqueles bilhões de seres humanos, ele correu a terra, sondando os corações e achou um Noé, que queria ter comunhão com ele, que queria ser amigo dele. E ele me achou nesse século 21 e te achou nesse século 21. Eu quero ter a comunhão com o Criador. Você também quer, por isso que você está aqui. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Criador, assim como você. Nós queremos ter a comunhão com Ele. É por isso que nós estamos aqui a cada dia mais. E o pecado fez essa separação. Isaías 59, põe para nós. Essas coisas vai descendo quentinha, né, irmãos? O fax chega quentinho. Isaías 59, versículos 1 e 2, vai falar uma coisa importante, que diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, não está assim a mão de Deus. Deus não é como aqueles que atravessam o Oceano Atlântico com um sorrisal, mão de vaca. Deus não é assim. Ele não está assim, ó, segurando as bênçãos. Muito pelo contrário, ele não é mão de vaca. Ele quer estar assim para nós. Então, a mão do Senhor não está encolhida. Os seus ouvidos também não estão tapados. Mas, versículo 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, quando ele fica assim, mão de vaca, é porque eu estou em pecado, aí ele não tem como ele abençoar. Porque se eu estou em pecado, e continuo vivendo em pecado, não querendo arrependimento, se ele me abençoar, eu vou rachar a cara. É igual aquele filho pródigo, pecou, continuou em pecado, pegou toda a herança, uma alusão, pegou todo o dinheiro, foi para a farra, foi para o bordel, amigos nessa hora, como diz, era mato. E vamos ali, meu amigão, e vem aqui, daqui a pouco o dinheiro acabou. E agora? Vou ter que trabalhar. Foi cuidar dos porcos. Ele, o texto diz, ele teve o desejo de comer a comida do porco, mas o dono nem isso dava para ele. Não é que ele comia aquelas lavagens, ele desejou. O dono falou, isso aqui você não come, o seu é pior que isso. Ele desejou comer lavagem. Aí ele caiu em si. Na casa de meu pai, os funcionários comem do bom e do melhor. Lá tem cevado, tem o melhor da terra. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele está vindo para a casa do pai, quem sai ao encontro não é o irmão. Por que o irmão não sai ao encontro? Porque se o irmão sai ao encontro, aquele homem estava desviado até hoje. O que tem de gente, irmão, quando as pessoas estão no pecado, a gente até vê, puxa, que dó, a pessoa estava na igreja, agora está bebendo, está fumando, está esquisito. Mas aí quando volta, olha lá, aquela pessoa que fumava, vai, que situação que chegou, né? Agora vem, né? Agora que a coisa apertou, vem, o irmão quer julgar. Quem saiu primeiro foi o pai, porque o pai só tem amor para dar. Aleluia. E assim devemos ser nós. Se chegar aqui o pior dos pecadores, nós não podemos julgar. Ela quebrou a cara no mundo, agora vem para a igreja. Não é assim não, irmão. Porque isso pode acontecer com nós. Quem está de pé, cuide para que não caia. Quando chega uma pessoa, para ela chegar aqui dentro de uma igreja, é porque ela está necessitada do abraço do Pai. E o Pai chega e abraça. Aleluia. Então ele prova o nosso amor. Prova o amor dele para conosco. Aleluia. Vamos ler os versículos 9 e 11 de Romanos 5. Oi? Sim. Irmão Alex, como tem gente acompanhando na internet, e aí eles me perguntam, chega aqui, é até bom, que o pessoal conhece, tá a irmã Odete, tá a irmã Márcia, o irmão Zó tá lá em Bauru também, então, ele fala, o que eles estão falando? Eu quero saber. Então, fica à vontade. Eu fui fazer um serviço para o cliente, instalar uma máquina, né, e estava tudo manchado, o diagrama da máquina. Se fosse outros tempos, eu tinha xingado pra caramba. Já tinha falado pro dono da máquina, ó, tchau, entendeu? Tinha montado o carro, tinha subido. Eu não, peguei, parei pra pensar, fiquei olhando pra máquina, olhar para aquele diagrama, tudo manchado. Eu peguei um copo de café, sentei no canto, fiquei pensando, meu senhor, como que eu vou fazer para instalar essa máquina? Eu lembrei que há 3 anos atrás instalei uma máquina parecida para um cliente meu. Olha, 3 anos atrás, vendo o público, eu falei assim, pensei em Deus, veio na minha mente essa máquina. Aí eu liguei para esse cliente meu, tenho o telefone dele, falei assim, oi, tudo bem? Então, eu falei, tem para aquela máquina que eu instalei? Você tem ela ainda? Ele falou, tenho. Eu falei, tira uma foto daquele painel dela para mim. Ele falou, ô Alex, tirou a foto, era igualzinho, deu para me instalar certinho a máquina. Porque eu parei para pensar, pedi para Deus, parei para pensar. Porque se fosse outra época, eu não ia fazer isso. Eu já tinha xingado, eu falei assim, ó, manda quem trouxe isso aí instalar, daquele jeito, sabe? Daí não tem paciência antes, né? Aí hoje você pensa, você pede para Deus, né? Entendeu? Aí você vê que realmente as coisas acontecem. Você entendeu? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe as experiências. As experiências, né, irmãos? Aleluia. Eu lembro de uma experiência do irmão Val, né, Val? Chegou, tinha um emaranhado de fio, mexe com parte elétrica também. E aí ele olhou, meu Deus, como que eu vou saber agora aqui o que é esse fio?
e fez a oração ali, Deus deu graça. Né? Eu lembro também, eu contei já esse testemunho para vocês, né? Eu trabalho no ramo de autopeças e encomendei uma peça para um estacionamento e o cara estava vindo do Rio Grande do Sul para buscar uma caminhonete. E a peça era na lona de freio, é o espelho, né? O espelho. Que monta, depois vem a parte de sapato e vem o tambor de freio. As mulheres, os que não conhecem, o que é isso aí? Tambor de freio, sapato. Parte do freio traseiro, para vocês entenderem, é mais fácil, né? E ali encomendei a peça original e a peça veio errada. E o homem vindo de avião para buscar a caminhonete. O dono do estacionamento ligou para o dono da loja, porque eu falei para ela, a peça veio errada. Não, agora não tem como esperar. O homem vem vindo buscar a caminhonete de avião, vai chegar em Limeira às 16 horas, você se vira, eu preciso até às 3 horas entregar essa caminhonete. Aí ligou para o dono da loja, porque eu não tinha o que eu fazer. Aí o dono me chamou e falou, você se vira. Pega a moto, monta na moto e vai atrás dessa peça aí. Vê aí nos lugares, se o rapaz falou que pode ser usada, se vira. Vai na oficina, pega a amostra, aí corri na oficina, peguei a amostra e fui rodar. Fui naquela autopeça Santa Rita, nos lugares que vendia usar, porque novo não tinha mais, né? Aí estou vindo embora, subindo o antigo estudante, né? Estou vindo embora e fiz uma oração ali, naquele momento. Falei, meu Deus, eu preciso resolver esse problema, mas eu não tenho como resolver. Mas o Senhor pode resolver. O Espírito de Deus, irmãos, é coisa impressionante. Falou no meu coração e mostrou ele falou no meu coração, Bloomer. E mostrou na minha mente uma rua sem saída, lá no Morro Azul, que faz uma curvinha assim, que tem uma oficina de caminhão, mecânica Bloomer. Eu falei, eu sei onde é isso. Aí fui para lá. Cheguei lá com a moto, estacionei. Aí o rapaz veio me atender, eu falei, eu estou precisando de uma peça dessa. Veio o funcionário. Aí ele olhou, isso aí não tem aqui não. Eu falei, não tem mesmo? Ele falou, não tem, obrigado. Aí eu falei, nossa, agora a coisa apertou, né? E nisso o outro ouviu, um que estava lá no fundo, e falou, peraí, que peça que é? Eu já estava indo embora. Aí eu corri, eu tirei do bolso, falei, essa peça aqui, ó. Mas peraí, chega aí. Aí levou eu, pensa, no emaranhado de coisas lá. Aí ele foi, aqui ó, de D20, que a caminhonete era S10. Eu falei, mas não é igual. Aí ele pegou, idêntica, para a glória de Deus. Aí peguei aquilo lá, levei na oficina, o rapaz, a hora que viu, você conseguiu mesmo, e a peça estava novinha. Colocou na caminhonete e deu tudo certo. Então, irmão, no momento de tribulação, para um pouquinho, ora a Deus, né? Senta igual a Molex, pega um cafezinho lá, senta um pouquinho, né? Pede sabedoria e Deus vai dar a graça. Pagode tem muito pepino, Pagode? O dia inteiro, né? E tem hora que tem que parar, não é? Parar um pouquinho, pedir sabedoria para Deus, Deus vai dando. Os que trabalham por conta aí, né? A irmã Neide com o irmão Lúcio, funcionário não vem, e agora motoqueiro não veio, as entregas estão bombando, o que eu vou fazer? É nessa hora que tem que parar um pouquinho. Deus, tem misericórdia, dá sabedoria, manda o socorro, e as coisas fluem. As coisas vão fluindo, né? Aleluia. Vamos ler então. Deus abençoe o irmão Alex por esse testemunho maravilhoso. Versículos 9 ao 11. Romanos capítulo 5, versículos 9 ao 11. Que coisa linda esses versículos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Olha que coisa linda. Esses versículos aqui, do 9 ao 11. Se nós, na condição de pecadores, inimigos de Deus, o nosso Criador, por conta dos nossos pecados, se nós, nesta condição, Deus nos amou, dando a sua própria vida
através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós nessa condição, agora que nós somos justificados pelo sangue dele, o amor dele aumenta, irmãos, por nós. O amor dele aumenta por nós. Se na condição de pecadores, Deus já nos amou de tal maneira que deu a sua vida para nos salvar, agora que somos reconciliados, reconciliação. Reconciliação é isso, eu era inimigo dele. Eu aceitei Jesus, agora eu sou reconciliado com ele. Então o amor dele para comigo aumenta. Aumenta. Agora você entende, irmã Alessandra, o que é viver essas promessas que a senhora tem vivido? Ela fala, ela começa a chorar. Pastor, eu não sou digna de nada disso. Como é que isso pode acontecer? É porque o amor dele aumentou para conosco, irmãos. Aumentou o amor dele. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Então, se ele já teve tamanho amor por nós, quando estávamos desconciliados dele, imagine agora que somos conciliados, que somos reconciliados. Aí, irmãos, Malaquias vai escrever, no capítulo 3 e o último versículo, que é o 18. Por conta disso, por nós sermos reconciliados agora com Deus, Malaquias escreve, então vocês vão ver a diferença de quem me serve e de quem não me serve. Aleluia. Vocês sendo reconciliados vão ter uma diferença tremenda, pastor Fernando, tremenda na vida de vocês. Os que não me servem vão olhar, vocês vão ser sinais, as suas famílias serão sinais na terra. Os que não me servem, que brigam, que discutem, que têm ódio, vão olhar para vocês, paz serena no casamento, bem-aventurança, passa até momento de tribulação, mas está lá de cabeça erguida, está lá aquela paz, os frutos do Espírito. Ué, mas o que é que essa pessoa tem que eu não tenho? Temos Jesus, isso faz toda a diferença. Então vereis a diferença de quem me serve e de quem não me serve. Por bondade divina, após nos reconciliar nele, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua misericórdia, ele nos deu o ministério da reconciliação também. Ou seja, ele, através do seu Espírito, nos usa para que os que ainda não se reconciliaram com ele, que estão afastados dele do mundo, estão no mundo afastado, venham a se reconciliar. Que isso, pastor? Onde está isso na Bíblia? Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e vocês vamos entender agora que nós temos, como diz Dudu, que nós não somos, quando aceitamos Jesus, não somos para ser uma cadeira sentada em cima de outra cadeira. Porque as pessoas pensam, agora eu só vou na igreja, eu vou para casa. Não, você não é uma cadeira para ficar em cima de outra cadeira. Você tem ministério. Diga ao teu vizinho, você tem um ministério. Diga assim, o seu ministério é da reconciliação. Olha que coisa linda. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 18. Nós temos um ministério agora, irmãos. Diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Nós somos reconciliados, irmã Toninha, de novo com ele agora, e nós recebemos da parte dele, em nossa vida, um chamado. E esse chamado é única e exclusivamente ministério da reconciliação. Ou seja, Deus vai me usar, Deus vai te usar para reconciliar aquele perdido com Deus de novo. Seja nas frases simples da nossa vida. Mas Jesus pode fazer isso, hein? Jesus cura, hein? Aí, versículo 19. Qual é o ministério da reconciliação? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós não somos nada, mas Ele nos usa através do Espírito dEle. Por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6 agora. Repitam após mim. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, estende a mão assim, ó, fica de pé um pouquinho, estende a mão lá para o mundo, onde estão as pessoas, e vamos repetir. E nós, na qualidade, né, de cooperadores com Ele, diga assim, também nos exortamos a que não recebais em vão a graça do Senhor Deus. Isso é profético, vai haver salvação. Vai haver salvação, vai haver salvação. Aleluia, podemos sentar. Oh, glória a Deus. Porque no capítulo 6, ainda verso 2, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Oh, o Espírito de Deus está dizendo aqui ao meu coração, Ele vai usar nós aqui, nesses dias, para dar uma palavra para quem está angustiado, para quem está agoniado, para dar um abraço para quem está precisando. De repente, Deus vai trazer alguma pessoa para você que você não vê faz dias, você vai pegar o seu telefone, ou você vai entrar se tem Facebook lá no chat, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, Deus vai te usar no ministério da reconciliação. Aleluia. Aleluia, aleluia. Um alerta para nós, uns alertas para aqueles que têm da parte dele o ministério da reconciliação. Primeiro, não se pode fazer a obra dele, não se pode fazer na obra dele nada que não tenha ele como tema central. Não podemos fazer a obra dele se ele não for o tema central. Seja na pregação, seja na evangelização, seja no ministério de dança, no ministério de música, aonde formos fazer a obra dele, para falar do amor dele, tem que ser dito dele. Podemos falar a história do Antigo Testamento, mas tem que ter ele, porque Jesus é quem liberta o ser humano. Ele mesmo disse agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, Jacom, por gentileza, põe no telão. Capítulo 3 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 10 e 11. Ele é o tema central, irmãos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um de nós devemos prestar atenção. O próximo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. As pessoas do século 21, pastor Rodrigo, nas igrejas, têm o costume, as pessoas que vêm à igreja, tem o costume de, quando Deus prepara um ato evangelístico, e vai falar, porque o doutor fulano de tal é bom, porque a psicóloga fulano de tal é boa, porque isso, se você fazer isso, vai dar bem. Fala de Jesus, Jesus cura, Jesus é o médico dos médicos, Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o Deus do impossível. Hoje está tendo isso. Estão apontando para o gerente, estão apontando para o médico, estão apontando para a psicologia, estão apontando para lá, para cá, aponta para Jesus. Ele cura. Quem é que estava lá? Agar no deserto. A psicologia fala, essa mulher está para lá de depressiva. Está chorando exageradamente. Não vê solução.
sentou num pé de zimbro, como Elias, mata-me, Senhor. E também mata meu filho, porque eu não quero ver o sofrimento dele. Por acaso foi algum psicólogo lá? Foi algum médico lá? O próprio marido dela, Abraão, homem riquíssimo. O que ele deu? Isso aqui é uma coisa, uma revelação tremenda, homem riquíssimo. O que ele deu para Agar? Está aqui uma garrafinha de água e um burnazinho de pão. O homem é limitado, mas Deus é ilimitado. Pastor, o senhor é contra a medicina e a psicologia? De maneira nenhuma. Desde que primeiro Deus, e Deus vai usar, eu tenho que ter convicção, Deus vai usar a mão dos médicos, Deus vai usar a psicóloga, mas a minha fé é nele. Primeiro, quando chegar essas coisas, pare de falar primeiro dos médicos e dos psicólogos e fala de Jesus. Porque quem criou a psicologia? Jesus. Quem criou a medicina? Jesus. Quem é o médico dos médicos? Jesus. Então temos que falar primeiro de Jesus. E depois orientar. Se é possível você ir ao médico, vá. A sua parte você faz. O possível você faz. O impossível Deus faz por você. Quem vai usar as mãos dos médicos é Deus. Quem vai usar a cabeça da psicóloga para dar o que tem que ser feito é Deus. Primeiro Jesus. Amém? Aleluia. Então, o ministério da reconciliação tem que ser pautado. Cristo. Eu não posso, irmã Marinha, de forma alguma, se a senhora vir conversar comigo, o pastor está assim, eu falar, procura o médico fulano de tal. Irmã Marinha, vamos fazer uma campanha de oração, vou ajudar a senhora em oração. E aí a senhora pode procurar o médico, sim. Se Deus te curar através do médico, bem. Senão ele te cura você sem medicina alguma. Mas primeiro eu tenho que orientar a senhora, vamos fazer nossa parte? Vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos nos consagrar junto, vamos clamar a Deus essa cura junto. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que curou lá atrás é o que continua curando agora. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos também, a própria Bíblia, ela trata tanto questões do nosso corpo, da nossa alma e questões espirituais, E tratando, como o senhor falou, da psicologia, nós vamos ver o próprio Pedro, apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo orientações, tratando da alma da igreja, levando a igreja primeiramente à fé em Deus. Dá-se a entender que ele dá uma vacina preventiva para aquelas pessoas que estavam com crises de ansiedade, com o psicológico abalado. Como eu já cheguei aqui, uma crise de ansiedade, eu não conseguia dormir, acordava com falta de ar, tinha medo de andar a pé na rua, aquela crise, daí eu pensei assim, falei, particularmente, como eu falei para o senhor, falei, eu não vou cair na mão do psicólogo, porque eu já conheço a instrução bíblica para a minha vida. O negócio é eu me apegar a Deus, buscar a Deus, me entregar para Deus. Daí o próprio Pedro, ele fala, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então nós vemos que o próprio Pedro, ele já está tratando da alma da igreja, dizendo, está com crise de ansiedade, está com problema psicológico, não está conseguindo dormir, está com falta de ar, está estressado, lançando sobre ele. E o ele do texto é o próprio Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então há uma promessa, Deus já cuida de nós, só basta nós chegarmos até Ele em oração e expor tudo que está passando conosco e tomarmos posse da palavra. Deus seja louvado, diga glória a Deus. Aplaude ao Senhor, isso mesmo, pastor. Aleluia, que maravilha, que maravilha. Receita quentinha do céu, hein? Não precisa pagar nem taxa. Aleluia. Oh, glória. Sim, Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Aproveitando que o bispo falou ali. A paz, irmãos. É uma verdade. Quando eu vim para a igreja, a minha mulher estava num nível de depressão muito alto. E a empresa onde eu trabalho, não que obrigou, pediu para mim ir num psicólogo e psiquiatra. Aí chegando lá, passaram um monte de remédio. Aí eu dei a primeira dose para minha esposa, ficou pior. Peguei a bula e li.
esse remédio causa depressão. Falei, então agora é Jesus. Fui para a igreja, levei ela, né? A hora que ela entrou dentro da igreja, a pastora chegou, orou, a mente dela voltou normal, voltou para casa, nunca mais tomou remédio depressivo. Por quê? Porque Deus libertou. Então, é igual o pastor Hélio disse ali, né? Ele tem cuidado de nós. Então, quando nós confiamos e entregamos, Deus ele faz. Glória a Deus. É só confiar, só viver essas promessas maravilhosas, irmãos. Aleluia. Deus seja louvado. Nossos antepassados tinha postinho de saúde perto, na década de 80. Eu lembro, não tinha nada. Não tinha postinho de saúde. Jesus, ele diz assim, minha filha corrija, não é assim que fala, é assim. Tá bom, Bia, já sabia que você, só se olhar, você já... Jesus diz assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A nossa fé, a fé do século 21, parece que dor de cabeça, remédio, não parou ainda, remédio de novo, não parou ainda, vou para o médico, vou para o postinho. Na época deles, joelho no chão. Deus, cura essa dor que está me tirando essa paz. E aí, quando você fala, e o Senhor curava todos no passado, e o Senhor continua curando no presente, porque a sua palavra diz que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor curou lá atrás, se o Senhor libertou lá atrás, o Senhor é o mesmo que liberta hoje. Cura-me, Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor continuará a curar no futuro. Nós vamos ter que parar por aqui e a semana que vem nós vamos falar um pouco mais do Ministério da Reconciliação. Porque Deus quer tratar um pouco conosco nesse assunto. Eu tinha muitos versículos para ler aqui. E os jovens estão descendo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Ficar de pé por um momento. Oh, Deus maravilhoso. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui na sua presença. Pai, aula abençoada que o Senhor nos deu até aqui, Senhor. Deus, não é uma palestra de autoajuda, é uma escola bíblica. É aquilo que o Senhor colocou no coração de Robert Hikes, ó Pai, lá na Alemanha, num domingo, quando ele foi procurar um jardineiro para podar a grama da casa dele. Ele bateu na casa do jardineiro, mas ele viu, Senhor, crianças fumando cigarro, bebendo uísque. E o Senhor tocou no coração dele para levar aquelas crianças todos os domingos para aprender da tua palavra. E ali começou a escola bíblica, Xaramalassúria. E aquelas crianças começaram a ser evangelizadas. E abandonaram, Senhor, os cigarros e os uísques. E aqui, Senhor, nós estamos num domingo, oh glória, nas primeiras horas do dia, aprendendo da sua palavra, para que nós não venhamos a cair, Senhor, mas sustenta-nos com espírito voluntário na tua presença. Abençoa, Senhor, o teu povo, para a tua glória e tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Oh, aleluia. Os jovens têm versículos? Vamos ouvir então os versículos dos jovens. Isso aí. Isso aí, Dalfré. Vamos lá. Eita. O Dalfré, ó, pode falar. Pode falar aquele segredo do culto do próximo? Não, já falei para ele. Já falou? Então fala para a igreja do... Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. É isso aí. Então, como a igreja está se transferindo para a chácara, então a gente já vai fazer a retomada dos cultos com os jovens no penúltimo sábado de cada mês. Já vamos fazer um culto ao ar livre lá. Já vamos fazer uma decoração com os pallets lá, fazer uma fogueira, violão com o Jacom ali, louvorzão, palavra e comer marshmallow. Amém?
Mas, Amém, jovens? Ô, Dalfré, mas nós pode participar também? Claro, jovens até 90 anos. Eu vou lá. Os jovens até 90 anos está convidado. Aleluia. Os que passou de 90 também tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Gênesis 2, 24. Amém. Dalfré, pelo jeito, foi falar de relacionamento na aula de hoje lá. Vai ligar aí já. Glória a Deus, com certeza. Abordamos o assunto que está na moda para os jovens, né? Ficar, namorar, casamento. Então, assim, com certeza, tudo sendo instruído pela palavra de Deus, eles estão com uma bagagem legal. Agora é pôr em prática, né? Não é só ouvir e praticar. Amém? Deus seja louvado. Deus abençoe, Dalfré. Tem mais versículos? Estão chegando? Tem alguém com fome aí? Dalfré levantou as duas mãos. As criancinhas estão chegando, vamos ver. Vamos se alimentar da palavra primeiro, né, pastor Fernando? Vamos alimentar, né, irmão Leão, da palavra, do Espírito. Depois nós alimentamos a pança, né? Não sei, toda vez o pastor Harry fala, é o Alexandre. E o Alexandre não come quase nada, irmãos. Não come só belisca, né? Estou sabendo. Aleluia. Então vamos lá, a criançada está chegando. Glória a Deus. E a irmã Fran? A irmã Fran mudou lá perto do Gran, rasgando a cidade. Tá que tá, hein? Renato trabalhando. Deus seja louvado, né? Aleluia. Ontem foi aniversário da Tia Di. Tia Di fez aniversário ontem, esposa do Jacob. Ela está lá na classe, né? Está vindo. Hoje é o último domingo do mês. E nos últimos dias, Deus tem coisas novas para nós. Amanhã é o último dia do mês, dia 31 de agosto já. Hein? Terça-feira, 1º de setembro. Muitas pessoas estão falando assim, pastora Cléia, esse ano aqui pode esquecer, se empatar tá bom. Mas nós não podemos pensar assim. Não, nós temos Jesus. Para nós tudo tá bom. Se está na escassez está bom, se está na bonança está bom. Tudo está bom porque nós somos de Jesus, está tudo bom. Né? Então vamos para frente. O Alex falando comigo esses dias, ele veio arrumar a cerca elétrica. Aí ele falou, pastor, foi difícil, mas agora começou a clarear. Graças a Deus. Eu lembro lá no dia dos dias de quarentena, ele pedindo oração para o trabalho, quem trabalha por conta, né? Mas é assim, aleluia, está trabalhando agora, né? Então vamos lá. Olha a criançada bonita, hein? Né, Bibi? Você também fez aniversário, né, Bibi? Ei, Bibi. Glória a Deus. Vai caber tudo aí? Sobe mais um. Tem mais uma aqui. Essa aqui está emagrecendo. Você está crescendo, está emagrecendo. Você está emagrecendo. Vai crescer. Você está também, né, Bibi? Não, você está engordando. Coisa linda. Vamos lá. Irmão, quando eu vejo o Samuelzinho, a Radassa, estava na barriga até esses dias mesmo. Como que pode, né, gente? A pastora Jô estava com o barrigão, agora está. Tem mais versículos, glória a Deus. Olha que classe linda. Oh, tá aqui. Deixa eu ligar aqui. Glória a Deus.
A paz do Senhor, igreja. Eles vão falar um versículo em forma de jogral, tá? Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Glória a Deus. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. E mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Que maravilha. Vamos estar em pé então? Vamos encerrar esse momento. A igreja vai participar do café da manhã. E à noite nós vamos orar com toda a igreja, né? Muitos não conseguem vir de manhã, nós vamos orar e consagrar já. A chave da chácara já está conosco. E agora nós vamos, né, arregaçar as mãos para fazer a obra lá. Deixar tudo pronto para os jovens, até o culto deles vai estar tudo prontinho. Amém, pastora Lu? Tem mais recadinho? Não? Então vamos. Ok. As criancinhas, a hora que os papais pegarem, para não deixar elas vir para cá, que eu tenho um bolo melado, segundo a minha esposa disse, e para não melecar as coisas aí, ok? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esta manhã tão especial que o Senhor nos concedeu. Nós não somos dignos de nada disso, ó Pai, mas o Senhor, através da sua misericórdia, nos tem nos alimentado a nosso espírito, a nossa alma com as palavras de vida eterna. Abençoa o café da manhã. Abençoa, Senhor, o nosso domingo e também o culto da noite. Usa os teus filhos, ó Pai, os teus servos, nas tuas mãos para a tua glória. Que a graça do nosso Deus continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Bom café da manhã para quem for tomar um cafezinho aí. Deus abençoe. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Moraga. Você se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Porque Ele vive, posso